Meu nome é Soraya Sterling e hoje eu estou aqui para ter um bate-papo com o Regis Gonçalves sobre um assunto que está bastante em alta hoje em dia, que é a adolescência, a juventude, a busca por um propósito. Então, bom dia, Regis. Bom dia, Soraya. Meu nome é Regis, então, para quem não me conhece, eu sou graduado em odontologia pela PUC, no Paraná, isso já fazem 27 anos, e ao longo desses 27 anos eu sempre tenho buscado conhecimento nas diversas áreas do conhecimento. Então, a minha intenção sempre foi entender porquê das coisas, sabe? O meu sentido de vida, as dificuldades que eu vivi ao longo desses anos todos. E aí eu fui percebendo que as dificuldades que eu vivi, elas são comuns a muitas pessoas. Então não é exclusividade minha, as lutas, os problemas. Isso é comum a todas as pessoas, vamos dizer assim. Lógico que a complexidade da vida faz com que cada um tenha, né, alguns aspectos mais relevantes e outros não, mas todos enfrentam lutas ao longo desses anos. E aí o que eu pude perceber? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês se imaginem, Soraya, se imagine assim: você é um ET que chegou aqui nesse mundo, certo? Mas assim, você chegou já adulta, né? Você chegou aqui nesse mundo. Você não conhece nada desse mundo, certo? O que você gostaria que acontecesse com você? O que eu gostaria que acontecesse comigo? Que eu não tivesse frustrações, ansiedades, que eu estivesse vivendo uma vida perfeita. Certo, mas eu vou abordar de um outro jeito. Veja só, se você chega aqui, você não conhece nada do que está acontecendo aqui, você não gostaria que estivesse alguém do teu lado, em quem você pudesse confiar, para dizer para você: olha, Soraya, isso aqui é perigoso, Sim. Não faça isso, isso aqui toma cuidado, tá? Você pode comer isso, você pode comer aquilo, né? Você não seria interessante ter alguém assim, quando você chega num lugar, quando você chega numa festa, por exemplo, que você não conhece ninguém naquela festa, de repente você avista uma pessoa conhecida, ufa, não traz um alívio para você? Nossa, você se sente bem porque você vai lá e aquela pessoa pode te apresentar às outras, e então você não vai se sentir perdido na festa, certo? Então o que a gente percebe? A nossa noção de existência, ela não acontece no dia do nascimento, né? Você também não consegue lembrar qual o dia que você se tocou que você existe. Percebe? Sim. Não, porque isso vai acontecendo, essa construção da tua identidade vai acontecendo ao longo dos anos. Mas perceba uma coisa: um jovem, uma criança, ela chega nesse mundo aqui, ela não sabe nada. Entende? Então ela precisa que tenha alguém mostrando para ela, né? Dizendo o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. E isso é muito interessante que aconteça na vida da criança. E ela precisa desenvolver essa confiança. E isso acontece principalmente com os pais, com a família. Mas hoje a gente está percebendo nessa geração que isso não está acontecendo. Então muitos pais estão abrindo mão hoje desse ensino, desse estar ao lado, né, das crianças. Então veja o que aconteceu comigo, Soraya. Na década de 70, meu pai era um dos homens mais ricos aqui dessa cidade. Então nós sempre tínhamos, materialmente, eu ganhava tudo que eu queria, certo? Tudo. Então eu estudei na época, nas melhores escolas, com o melhor material, com o melhor uniforme. E olha o detalhe, todas as séries eu fui o melhor aluno da turma. Tanto no ensino fundamental, como depois no ensino médio, e depois eu fui para a universidade e continuei, e recebi o prêmio Marcelino Champagnat. Mas uma coisa assim, os meus pais, eles me deram educação, né? Princípios, valores, certo? Ó, você tem que ser honesto, você tem que, né, respeitar as pessoas. Então, essa educação, eu acredito que a maioria dos pais passa para os filhos, certo? E o estudo hoje que a gente vê, as escolas estão dando esse estudo para os jovens, né, para as crianças, adolescentes e jovens. Mas está acontecendo uma lacuna que ninguém está conseguindo preencher. Que é o quê?
Você, veja bem, você recebe educação dos teus pais, certo, princípios e valores. Você Sim. recebe uma boa educação de âmbito escolar. Você tem um currículo, você tem né, matéria, conteúdo. Mas o que falta? Falta alguém orientar você para a vida. Entendeu? Sim. Porque na vida, a vida vai bater em você de qualquer jeito. Entendeu? Então você vai passar por perdas, você vai passar por frustrações. Você falou que não queria passar por frustrações se você viesse nesse mundo, mas você vai inevitavelmente passar por lutas, por frustrações, perdas, né? Desafios, medos, dificuldades. E é nessa área que nós não temos ninguém tem o suporte, que possa preparar esses jovens para enfrentar a vida. Essa foi a minha maior dificuldade, você me entende? Sim. Então você veja, eu tinha, como eu falei, educação e tinha conteúdo, conhecimento, mas eu não tinha estrutura emocional para enfrentar a vida. Certo? E é isso que está acontecendo hoje. Os jovens estão assim desorientados, perdidos, mas isso não é algo consciente. É algo inconsciente que vai acontecendo com os jovens. Não é que eles param assim, nossa, ninguém me ensina, ninguém me explica. Não, é algo que está assim intrínseco ao ser humano. E nós precisamos enfrentar as lutas. E os pais, muitas vezes, não conseguem dar esse respaldo porque nem eles conseguem enfrentar suas próprias lutas. Sim. Como é que você vai ensinar, então, os teus filhos a enfrentar as dificuldades, dar sentido a tudo aquilo, se você também não sabe? Né? Então, resta uma lacuna que eu falei para você. E aí, o que acontece? Há muitos anos atrás, essa lacuna era preenchida pela igreja. Certo. Pelas religiões. Vamos dizer assim. Por quê? Porque uma geração como a minha, mais velha, a gente foi acostumado a ir na igreja, certo? Por mais que a gente não queria, não gostasse, mas a gente ia na igreja. E lá a gente tinha contato que existe algo além do que os nossos sentidos podem perceber, certo? Sim. Então a gente tinha conhecimento de que existe um Deus, de que existe, muitas vezes de uma forma equivocada, né? Que era um Deus punitivo e tal, né? Mas nós tínhamos essa noção de que existia algo assim, que a gente precisava buscar isso, orar e tal, né? A juventude de hoje não está tendo esse apoio, vamos dizer assim, das religiões. Por quê? Ao meu ver, Soraya, as religiões não estão conseguindo transmitir o conhecimento de uma forma coerente e que traga sentido e significado para os jovens. Você me entende? Por exemplo, assim, os jovens de hoje não aceitam a historinha do Noé que colocou todos os animaizinhos na arca, né? Os jovens não aceitam a historinha do Adão e da Eva, né? Então, a nossa geração, a gente acreditava nisso, né? De certa forma, a gente era muito mais inocente do que hoje. Então, essa geração hoje não aceita muitos discursos, né, religiosos. E não tem quem consiga trazer um significado, um sentido, uma coerência para esse conhecimento. E é ali que eu encontrei essa lacuna que eu precisaria preencher. E daí eu fui fazendo o seguinte: como eu sou da área da ciência, então eu fui sempre muito curioso, muito estudioso. E aí eu fui pesquisando. Olha, a ciência fala isso. Mas, poxa, isso está escrito assim na Bíblia, vamos dizer, porque eu estou falando para um público cristão. Né? Eu sempre me identifico como cristão, então eu estudei diversas religiões, mas a que eu mais me identifico é com o cristianismo. Então, eu comecei a pesquisar dentro do cristianismo e eu pude ver que existe uma certa, em algumas coisas, concordância, certo? Sim. Por mais que as pessoas digam que ciência e religião não combinam, eu não. Para mim, faz todo sentido, todo significado. E é isso que eu trago no meu livro e tento mostrar no meu curso. Então, quando você começa a trazer isso de uma forma muito mais significativa para os jovens, eles começam a entender melhor. Faz sentido.
Entende como? Crise em coerência. Exatamente, né? Como a história ali da lei da atração que a Letícia postou esses dias, né? A lei da atração, ela existe, funciona, não funciona, né? Então, quando você pega esse assunto, que é algo que os jovens estão interessados e tá todo mundo na internet buscando e tentando viver isso de alguma forma, a lei da atração, quando você pega isso e começa a correlacionar com, vamos dizer assim, com a teologia, com o conhecimento, viu? Até certo ponto isso tem um monte de verdades, né? Mas vocês precisam entender agora outros aspectos. Então, quando você começa a fazer isso, fazer essa correlação, as coisas ficam muito mais fáceis para você assimilar, sabe? E a nossa, vamos dizer assim, a nossa mente racionalista, porque todo o Ocidente, eu posso dizer sim que foi influenciado por um racionalismo científico. Você já percebeu que todo mundo tem que entender as coisas. Ninguém aceita mais nada sem questionar. Por quê, como, quem fez, quando, é assim. E se você não responder essas perguntas de uma forma coerente, você rejeita o conhecimento. Você rejeita, você diz, não, isso aqui não quero nem saber. Né? Mas quando você começa a responder essas perguntas, mas por que isso? Né? Por que eu tenho que viver pela fé, por exemplo? Né? O que é viver pela fé? Por que eu tenho que viver pela fé? Como que eu faço para viver pela fé? Certo. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Né? É diferente de você ir numa igreja e lá no domingo o pastor ou o padre dizer assim, meus irmãos, vocês têm que viver por fé e não pelos sentidos. É vago, é muito vago, entendeu? Mas o que é viver por fé? Sim. Por que eu não posso viver pelos meus sentidos? Por que eu não posso? E por que eu tenho que viver pela fé? Tá, mas o que é fé? Como é que eu faço para viver pela fé, então? Né? Como é que eu vou pôr em prática essa fé? Você entende que esses assuntos daí começam a ficar interessantes? Começam a ficar interessantes? Né? Outros assuntos, vamos falar sobre um pouquinho sobre sexualidade ali. Por que a Bíblia fala a questão da homossexualidade, na verdade é promiscuidade sexual? Por que a Bíblia fala isso? Então quando você começa a dar explicações coerentes e diz assim, ciência e espiritualidade estão falando isso, você vai dando sentido, é interessante. E é isso que eu quero trazer para a juventude, entende? Como dar sentido para isso. Então, essa foi a grande dificuldade que eu senti ao longo da minha vida. Por quê? Eu me formei dentista, o melhor aluno da turma, o prêmio Marcelino Champagnat, e o meu pai, sabe o que ele fez para mim? Fez assim, pá, te vira. Se vira agora. Eles paguei a última mensalidade, agora é com você, entendeu? Ele transferiu toda aquela responsabilidade, aquele peso, aquela coisa assim em cima das minhas costas, agora se vira. Né? E aí, eu não estava preparado emocionalmente para isso, entende como? Então, vou ter que enfrentar agora aluguel, inscrição no conselho, responsabilidades que antes eu não tinha, né? Pacientes, agora você é responsável por aquilo que você está fazendo, né? Você vai ser cobrado por aquilo que você está fazendo, você tem que devolver um trabalho de qualidade, entende? E junto com tudo isso, você ainda tem os relacionamentos, né? Com namorada, com amigos, com os pais. Então, percebe que todas essas coisas vão se somando e aí você de repente você diz assim, meu Deus, eu não vou dar conta, minha vida está um caos, por isso eu queria me matar. Né? Eu tentei suicídio, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não consegui enfrentar tudo isso. Era muita luta para quem viveu uma vida assim, né? Que eu fui poupado de muitas coisas, então de repente cai tudo no colo, assim, né? E você não ter ninguém ao teu lado para começar a te dar sentido, dar apoio. Não, mas olha, a vida é assim, você vai enfrentar lutas, tá escrito lá que cada um vai enfrentar lutas, mas você tem que vencer assim, fazer essa, entende? Ter alguém ao lado para dar esse apoio, esse suporte. Então era nesse sentido que eu acho. Falando um pouco dessa parte da juventude, desse
dessa bagunça que muitos jovens encontram, né, quando tem essa saída muitas vezes de uma faculdade, ou de enfrentar a própria vida, né, tomar as próprias decisões. Acho que hoje em dia o assunto que mais está em alta também entre os jovens, e o que causa muita ansiedade também, é a própria busca pelo propósito, né? Acho que virou uma palavra muito marcada, né? Propósito, tudo que é propósito. Se eu não estou feliz na minha profissão é porque eu não estou no meu propósito. O que você acha que é o propósito em si? Tá, então vamos tentar desde o começo, fazer assim, costurando algo assim a respeito disso. Bom, primeira coisa na tua vida, se você não estiver bem estruturalmente, emocionalmente bem, nada vai fazer sentido na tua vida, ok? Por quê? Vamos dar exemplos. O Amy Winehouse, certo? O propósito dela era ser cantora e ela chegou no auge do sucesso dela, fazendo sucesso. Mas ela não tinha uma estrutura emocional a ponto de que os vícios dominaram ela e levaram ela para a destruição. Percebe? Sim. Quantos e quantos jogadores de futebol que desde pequenininho encontram o seu propósito de vida, que é jogar bola, jogar futebol, e eles chegam lá no topo, e quando chegam lá no topo se envolvem com prostituição, com promiscuidade, com drogas, enfim, e acabam que desestrutura tudo. Então eu penso o seguinte, antes de qualquer coisa, você precisa ser um bom ser humano. E é essa lacuna que eu estou falando para você. Então, se você não estiver bem consigo mesmo, se você não se conhecer a ponto de saber as tuas fraquezas e como as coisas acontecem na tua vida, por que você age, por que você reage a determinado... Se você não estiver com isso muito bem certo na tua cabeça, de nada vai servir para você. Entendeu? Porque você pode dizer assim, meu propósito é a medicina, descobrir a cura, entende como? Mas daí você vai chegar lá na frente, vai acontecer luta, você sabe que vai. Para qualquer pessoa vai acontecer luta e dificuldade. Aí a pessoa não tem estrutura emocional para dizer assim, eu não gosto de medicina, eu vou abandonar a medicina porque, é muito problema, muita dificuldade, entende o que eu quero dizer? Em qualquer coisa na tua vida você vai ter ventos contrários, né, batendo em você. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir viver o teu propósito, porque tudo vai causar dificuldade, né? Então, você não vai conseguir, vamos dizer assim, encontrar o teu propósito de vida se você não estiver, vamos dizer assim, uma pessoa equilibrada, né, sensata, que você tenha essa espiritualidade desenvolvida, essa questão para você se tornar uma pessoa forte, a ponto de que você viva o teu propósito, tá? Então esse era o primeiro passo que eu queria falar sobre isso. Segundo passo que as pessoas precisam entender é que nós temos conceitos equivocados na nossa mente. Até eu gravei um vídeo no YouTube que fala processo de libertação. Ele dá uma dica assim do que a gente precisa. Então veja só, muitas pessoas têm conceitos equivocados sobre o dinheiro, sobre o trabalho, certo? Sobre profissão, sobre um monte de assuntos que são muito relevantes, e se você não entender esses conceitos, você não ressignificar esses conceitos, muitas vezes você também não vai encontrar o teu propósito de vida, você não vai conseguir viver ele, se você não repensar esses conceitos. Por isso no curso, o meu curso é extenso, é longo, porque a gente trabalha vários conceitos, tá? Então seria isso, você primeiro tem que estar forte emocionalmente, estruturalmente equilibrada, você precisa ter conceitos corretos em relação a isso, ao trabalho, a dinheiro, a relacionamentos, enfim, a tudo que nos cerca, tá bom? Certo. E a outra questão que eu quero agora já reconceituar é que muitas pessoas confundem propósito com profissão, certo? Certo. Propósito com profissão. Então chega naquele dilema que nós vivemos em casa agora há pouco tempo. Nossa filha chega, o que eu vou fazer da vida? Né? Chega com seus 16, 17, 18 anos, e agora? O que eu vou fazer da vida? Então, isso é meio cultural, né? A sociedade estabeleceu algumas profissões que eu gosto de brincar assim, que são caixinhas, diversas caixinhas, né? Odontologia, medicina, fisioterapia, engenharia, arquitetura, e aí o jovem para assim na frente de todas as caixinhas, e aí em qual que eu vou entrar?
né? E daí vou fazer um teste vocacional para saber qual caixinha que eu vou entrar, né? Então, a questão da profissão e propósito são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Então, eu gosto de ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito da seguinte maneira. Vamos lá, eu vou usar um conhecimento que eu aprendi com os japoneses, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar. Isso você pode pedir ajuda até para teus pais, teus amigos e tal, e você sozinho também. Primeira pergunta que você tem que fazer: o que você faz com facilidade que outras pessoas têm dificuldade para fazer? Tá? Essa é uma pergunta, tá? Para tentar descobrir os teus dons e os teus talentos, né? Mas isso, veja bem, é uma pergunta tão ampla que você não pode pegar um papel e achar que você vai responder tudo hoje. Eu sou isso, cheguei, esse é meu propósito. Não, não é assim. Entende? Não é assim, porque você vai ver que você é boa em muitas coisas que você nunca parou para pensar. Às vezes, são tantas coisas. Nossa, eu por exemplo, sou bom para preparar a refeição. Eu gosto de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Eu gosto de cantar. Eu gosto de costurar. Entende? Eu gosto de construção. Eu adoro construção, de ver o pedreiro construindo e fazendo. Eu adoro. Entende como? Então você começa a descobrir sozinho ou com a ajuda das pessoas, né? E a mãe nessa hora é a principal, né, que vai poder nos auxiliar nisso. Desde pequenininho a gente vai mostrando algumas tendências, mas não quer dizer assim que você gosta de cozinhar, não quer dizer que você vai ter que ser cozinheiro, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Mas você vai percebendo algumas habilidades que você tem que outras pessoas têm mais dificuldade, tá? Primeira pergunta. Segunda pergunta que você precisa fazer: isso que eu faço, que eu tenho habilidade, eu faço bem feito? Certo? Isso eu faço bem feito? É uma pergunta que você precisa fazer, porque senão você diz assim: eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Mas você canta bem? A questão é essa, não é que eu gosto. Você precisa ter um retorno das pessoas que estão ao teu lado também, né? E a terceira pergunta: isso que você faz, que você tem facilidade para fazer, você faz bem feito? Você chegou a essa conclusão, você faz bem feito. Terceira: as pessoas que te cercam falam o que sobre isso? E aí não vale, quanto mais longe for a opinião, mais longe de você for a opinião, mais verdadeira ela tem intenção de ser. Porque você vai dizer assim: eu tenho facilidade para cantar, eu acho que eu canto bem. Daí você diz: a minha mãe fala que eu canto bem. Não vale. A opinião da mãe não vale nessas horas. A tua própria opinião é que menos importa, então. Né? Então a tua opinião não vale. Da tua mãe não vale. Dos teus amigos não vale. A opinião vale de pessoas quanto mais distantes de você que não te conhecem e vão te ouvir cantar, vão dizer assim: poxa, tua voz é bonita, você canta bem. Quando você tem um feedback assim, distante, você percebe que você está caminhando para dentro disso aí, certo? Perfeito. Então são 3 perguntas que você pode começar a pensar, e como eu falei, isso pode começar desde a infância, e você pode agora, com a tua profissão, você pode continuar pensando nisso, tuas habilidades, e descobrindo outras coisas, refinando ao longo do tempo e tal. Então essas 3 perguntas que a gente pode dizer assim, que a gente começa a pensar sobre isso, né? Aí eu li um psicólogo inglês que ele fala o seguinte: você tem que parar para pensar o que você odeia no mundo. O que eu odeio no mundo. O que você odeia no mundo. O que mais mexe com você no mundo? Deixa eu dar um exemplo para você, assim, que você não gosta. Tem pessoas que não gostam de ver os outros sofrer. Doença. Eu não suporto ver crianças sofrendo, eu não suporto ver doentes. Aquilo mexe muito comigo. Pode ser que você tenha nascido para consertar.
Interessante. Entendeu? Uhum. Eu odeio política. Vamos dizer. Não estou falando de mim, estou falando de alguém, sim, né? sim. Pode dizer, eu odeio política, porque são tudo corruptos, porque são ladrões, porque são isso, porque são aquilo, que só pensam nos outros, não só pensam neles, não pensam nos outros, então eu odeio política. Você pode ter nascido para entrar dentro da política e fazer a diferença lá dentro, então. Que interessante. Certo? Uhum. Eu não suporto ver, agora estou falando de mim, eu não suporto ver pessoas sofrendo como eu sofri por questões existenciais e querer só tomar remédio e não buscar ajuda, o conhecimento liberta. Então, eu nasci para ajudar essas pessoas. Tá entendendo? Meu propósito. Eu nasci para isso. Porque eu não suporto, isso que mais mexe comigo. É isso que é o meu. E aí, quando você percebe aquilo que você mexe com você no mundo, aquilo que chama a tua atenção no mundo, se você parar e perceber as 3 perguntas iniciais, normalmente você tem esses dons e esses talentos voltados para isso. Eles se relacionam no final, Sim. né? Interessante. Então, se eu não gosto de ver pessoas assim, e eu acredito que o conhecimento liberta, então eu nasci uma pessoa estudiosa, eu aprendi a falar, eu aprendi a me expressar, eu aprendi a fazer diversas coisas que estão relacionadas com isso, com o ensino, né? Então a minha função é ensinar as pessoas. Mas e veja bem, abriu um leque gigante de possibilidades. Então eu descobri meu propósito é ensinar as pessoas. Mas você percebe que eu poderia ser professor de jardim, eu poderia ser um monte de outras coisas, né? Mas daí então o que fazer com tudo isso? Então vamos lá, vamos costurando essa ideia de propósito, né? Você descobriu tudo isso e aí o que você precisa fazer? Você precisa pensar em como você pode usar tudo isso para servir as pessoas, para ajudar as pessoas. Então, como eu posso usar tudo isso para ajudar pessoas? Certo? Certo. Então, vamos costurando essa ideia do propósito. Então, você nasceu assim, com esses dons, com esses talentos, o que te mexe no mundo é aquilo, então você nasceu para consertar aquilo, então você tem que ver agora uma forma de usar tudo isso para ajudar a consertar aquilo. Certo? Certo. E a cereja do bolo é você encontrar uma forma de receber por isso. Entende? Uma forma de receber fazendo isso. Quando você olha propósito de vida, você nunca vai ver relacionado à profissão ou um propósito de adquirir algum bem. Meu propósito, você entende? O propósito ele está sempre relacionado com um ideal, com algo que você precisa executar na vida, certo? Então veja só, vamos dar um exemplo aqui que eu gosto de dar um exemplo. Eu descobri que eu tenho esses dons, esses talentos, que eu gosto de estudar e tal. Eu descobri que tem pessoas sofrendo por falta de, muitas vezes, de se autoconhecer, né? Então eu me dediquei a estudar, me aprofundar nisso e tal, né? E aí eu quero ajudar pessoas. Então como eu posso ajudar essas pessoas? Pensei escrevendo um livro, né? Escrevendo um livro, fazendo palestras voluntárias, como eu faço, né? Ou agora pela internet, gravando vídeos, né? Então tem pessoas que vão se identificar comigo, né? E vão talvez querer ouvir ou querer aprender um pouquinho mais com a experiência de vida que eu adquiri ao longo desse tempo, e isso eu posso agora trazer rendimento para a minha vida também, né? Vivendo o meu propósito. E você percebe que ele não tem nada a ver com uma faculdade, não tem nada a ver com uma caixinha, entende? Sim. Então o propósito ele está muito além disso. O propósito vamos dar um exemplo. A Letícia é formada em... Eu vou me formar em enfermagem. Enfermagem.
Então veja só, eu conheço já o propósito, né, a ideia da Letícia, assim, que não é enfermagem bem, mas vamos supor assim, ó, um jovem que queira fazer enfermagem. Então o propósito dele não pode ser enfermeiro. Meu propósito é ser enfermeiro. Não, o meu propósito não é ser enfermeiro. O propósito dele, ele tem que pensar assim, como que eu, como enfermeiro, posso fazer a diferença dentro de um hospital? O meu propósito. O meu propósito é levar alegria, por exemplo, para as pessoas enfermas. E ao mesmo tempo atender elas. Né? Então essa é a ideia dele. Então de repente ele usa a criatividade dele para usar a enfermagem, vamos dizer assim, para levar alegria, palavras, enfim, Eu tô querendo perguntar aqui. Vamos usar um exemplo assim, então, sobre a faculdade, né? Porque você comentou que talvez no propósito de vida não seja necessário, mas isso os pais implementam muito na vida dos filhos, né? Eu não era meu objetivo de vida, mas por segurança, sim, até financeira, eu decidi fazer uma faculdade. Então, na tua opinião, você acha que o jovem deveria primeiro encontrar o propósito ou ele vai seguindo, vai seguindo a vida? Não, exatamente, foi ótima a tua pergunta, porque veja o seguinte, eu ia entrar agora nisso, você falou bem legal isso aí. Veja só, o propósito de vida, ele precisa ser vivido, é a tua vida que vai ser vivido assim. Então veja só, quando eu entrei na faculdade de odontologia, eu nem imaginava que o meu propósito, eu fui descobrir isso muito mais tarde, muitos anos depois. Então veja só, feliz aquele jovem, aquele adolescente que já consegue ir percebendo essas coisas, mas a maioria das pessoas não é assim, ela vai descobrindo ao longo da sua vida esse seu propósito, certo? Certo. E muitas pessoas vão passar a vida inteira sem pensar no seu propósito de vida, por que nasceram. Vão viver aqui, passar por esse mundo sem sequer imaginar o que nasceram para fazer, né? Então, eu como cristão agora, eu preciso trazer uma outra perspectiva além de tudo isso que eu falei para vocês, certo? Certo. Eu falei das perguntas que precisam ser respondidas, daquilo que você odeia no mundo, achar uma forma criativa de ajudar pessoas e ter rendimento com isso, tá? Então essa é o Ikigai que os japoneses chamam, é a plenitude do teu propósito, certo? Mas aí o que acontece? Para quem é cristão como eu, nós precisamos entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, certo? Sim. Então essa questão do propósito é Deus que nos concede, nos revela o nosso propósito. Então, quando você passa, eu falo isso no meu curso, ensino como fazer. Quando você passa tempo em meditação, em oração, eu gosto de chamar meditação. Quando você para, assim, começa a pensar, você acalma a tua mente para o mundo, vamos dizer assim, para celular, para tal. Você tira um momento de reflexão para você. E aí você começa a pensar e tal. Você deixa a tua mente trabalhar assim. E Deus pode ir revelando para você algumas coisas. Ele vai tocando no teu coração. Porque é Deus que tem que colocar em você o propósito na tua vida. Você vai descobrindo as suas habilidades, vai descobrindo isso. Mas essa forma criativa que eu estou falando de viver o teu propósito, quem vai colocar é Deus no teu coração. E muitas vezes você precisa escolher uma caixinha dessa para você entrar. Confie. Não tenha medo. Né? Eu dizia para minha filha assim, mas e agora, o que eu vou fazer? Eu disse assim, relaxa. O que você gosta de fazer? O que você tem facilidade? Ela tem facilidade em idiomas. Ela fala 4 línguas fluentemente já com 18 anos de idade. Então ela tem facilidade de falar línguas, né? Então, isso é uma habilidade que ela tem. Muitas pessoas têm dificuldade, né? A questão é o que você não gosta no mundo. Então isso ainda está muito confuso na cabeça dela, essas coisas ainda, essas perguntas. Ela está imatura ainda. Mas então, ela chegou um momento que ela precisou, como a Letícia, a gente tem que entrar numa caixinha. Ou tem que fazer alguma coisa para a gente sobreviver, né?
Então ela resolveu fazer negócios internacionais, tá? E ali ela vai fazendo, e vai fazendo sempre o melhor que você pode. Você vai fazendo, você vai se dedicando. E aí, o agir de Deus é algo fantástico, porque vão abrindo oportunidades que você jamais imaginou. Sabe? De repente é um convite para fazer um estágio, você vai lá no estágio agora de moda. Ah, legal, eu gosto de moda. E vai, eu não gosto como as pessoas se vestem hoje em dia, então eu vou revolucionar a moda. Você está me entendendo? Sim, sim. É uma coisa assim que você tem que ir vivendo o propósito. Não ficar esperando Exato. até o momento que você relacionou tudo você vai colocar no papel e dizer, então pronto, meu propósito é esse. Né? E muitas vezes isso vai sendo construído ao longo da tua vida. E aí você vai adquirindo experiência, preparo. Então, por exemplo, a minha vida, assim, dentista, e o que eu estou fazendo hoje, as pessoas dizem, meu Deus, você fez teologia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas eu entrei na odontologia, eu atendendo meus pacientes, e aí eu fui percebendo que eles são seres humanos, que não são só uma boca com dentes, que eles têm sentimentos, que eles têm sofrimentos, que eles contam para mim, né, no consultório, as dores, as emoções, as lutas que eles estão enfrentando. Então você vai percebendo, né, que uma coisa que aparentemente não tinha muito sentido, na realidade tem. E daí entre os pacientes eu ia escrevendo aquilo que eu ia estudando. Então, como Deus age de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Né? Eu tenho uma historinha que para encerrar essa parte ali, eu tenho uma historinha que eu conto assim, que eu li sobre isso, que um rapaz aqui chegou nessa fase de 18 anos, né? Ele não sabia o que fazer da vida. E aí ele disse, eu vou para os Estados Unidos e quero aprender a falar inglês. Né? A ideia dele era ir para lá e aprender um idioma. E ele foi para lá. Só que daí para ele poder se manter lá, ele tinha que trabalhar. E aí ele arrumou um emprego numa empresa de encanamento. Assim, projeto de encanamento para residencial, comercial, empresarial e tal. E ele foi trabalhar de encanador enquanto ele fazia a aula de inglês, aprendia inglês, né? E aí ele foi fazendo aquilo, aprendendo, trabalhando e tal, mas a ideia dele era ser encanador? Não, mas ele foi fazendo, né? Daí surgiu uma vontade nele de fazer mergulho, ele gostava de mergulhar, né? E ele descobriu lá onde ele morava, lá que tinha aula de mergulho, né? E aí ele foi fazer aula de mergulho. Tá, mas não tem nada a ver, mas tudo era hobby. Ele gostava de mergulho. E aí ele vai mergulhar, ele aprende as técnicas de mergulho e tal, daí ele disse, poxa, gostei desse negócio do mergulho. E aí é aquilo que eu falei, o agir de Deus é inimaginável, né? E aí foi abrindo mais possibilidades, ele foi se aprofundando e de repente ele se tornou um mergulhador profissional, certo? E agora ele já falava inglês e ele continuava ali meio que trabalhando nas duas coisas ao mesmo tempo e tal. De repente surge uma proposta de emprego para ele trabalhar numa plataforma de petróleo como um mergulhador da plataforma de petróleo. Você percebe então que agora ele vai para um lugar ganhar uma fortuna que eles iam pagar para ele, mas ele precisou passar por todo o processo para ele chegar lá agora, poder executar aquela função lá. Mas quando ele estava trabalhando de encanador ali, jamais ele imaginou que ele iria viver isso, entendeu? Então, para nós cristãos, nós quando entregamos nossa vida a Deus, Ele vai nos revelando à medida em que você vai tendo capacidade para aprender. Então Ele vai te preparando aqui, Ele vai te preparando ali, de repente surge outra oportunidade aqui, mas você não olha, você não vê sentido, não vê conexão, mas não é para ver mesmo, não é para ver, é para você confiar, apenas confiar. Mas lá no fundinho do teu coração, você vai ter um objetivo, um propósito onde você quer chegar. Né? Ele vai te mostrando um propósito lá na frente, mas você vai ter que ir costurando, vai fazendo o que está ao teu alcance no dia. Então a Letícia diz, né?
Eu vou fazer enfermagem porque meus pais fazem enfermagem, e ali na enfermagem você vai conhecendo pessoas, você vai trabalhando, você vai dando o teu melhor, e aí de repente, assim, inesperadamente surge um trabalhinho ali, você vai fazer como, né, média digital lá, e daí você vai fazendo, e daí um amigo já pede uma coisinha para você, o outro amigo pede outra, e daí você já está fazendo aquilo ali, e de repente já a enfermagem já não faz sentido, de repente se diz, bom, o tempo que eu vivi aqui foi importante, foi para o meu aprendizado, talvez lá na frente eu use de novo esse conhecimento, mas agora eu vou fazer isso. E não quer dizer que ela vai passar o resto da vida fazendo Realmente, isso na também. minha família tem um parente meu que ele tocava em banda, show. Quando estourou a pandemia, ele não tinha o que fazer, né? Porque não podia fazer show. Porque ele tinha o diploma de enfermagem, ele foi trabalhar como enfermeiro. Daí. Então, né? Tipo, uma hora ou outra você vai, né? Vai, exatamente. Então, Então você entende que essa pressão que a sociedade coloca nos jovens hoje é ruim. Porque você se sente pressionado a ter que fazer alguma coisa, né? E se você não faz, nossa, preguiçoso, vagabundo, não sei o que e tal, né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que, né? Daí, mas o que eu vou fazer? Eu não sei. Mas vai fazendo aquilo que está ao teu alcance no dia, vai trabalhando, vai buscando, mas sempre, como você falou assim, o que te faz levantar da cama não é um carro. Eu quero comprar um carro, né? O que te faz levantar da cama é um ideal, não um bem material ou uma profissão, entendeu? Porque você quer ser o dentista, tá? Mas o que você pretende fazer com a odontologia? Você quer, eu quero melhorar o medo que as pessoas têm de ser atendidas, né? A maior parte das pessoas tem medo de dentista. Então você percebe que eu posso ir descobrindo coisas assim para que eu me diferencie diante dos demais, né? E as pessoas estão muito voltadas para as questões técnicas e as coisas do ser humano muitas vezes não são pensadas, né? Eu quero ser o melhor dentista. Então eu vou fazer um curso de porcelana, vou fazer um curso de estética, vou fazer um curso de implante, de prótese, né? Tudo muito técnico, certo? Mas você já pensou que você pode ser o melhor dentista cuidando do medo das pessoas, tá? Eu posso não ter tanta habilidade técnica, mas eu consigo acalmar meu paciente de uma forma que ele se sente seguro e confiante na minha cadeira, que eu vou atender ele, e ele vai dizer assim, eu não troco meu dentista por ninguém. Mas o outro é especialista em prótese, mas não quero, eu quero ir com ele. Sim. Entende? Então, quando você, por exemplo, com o teu trabalho, a Letícia com o trabalho dela, vamos dar um exemplo agora para vocês, assim, qual o propósito que vocês querem atingir com isso, né? Servir pessoas, né? Mas você consegue observar assim a dificuldade. Hoje nós pudemos conversar esses dias atrás, né? As pessoas de meia idade têm muita dificuldade em acessar ainda redes sociais, em entrar nesse. Então você tem facilidade de fazer algo que para mim, por exemplo, é difícil. Sim. Né? Por isso você está aqui comigo, né? Porque você tem uma habilidade para fazer mais do que eu. Né? Então você vai agora usar toda essa tua habilidade e tal para melhorar a minha vida, facilitar a minha vida com isso, sabe? E ainda ganhar dinheiro, achar uma forma de ganhar dinheiro com isso. Mas assim, a tua vida vai ser só isso? Ou você pode pensar em algo muito além, assim, eu posso agora pensar, poxa, eu vou abrir, vamos chutar agora, assim, aleatoriamente, poxa, eu vou abrir um escritório para ajudar pessoas a resolver os seus problemas online, que elas não conseguem em casa, sozinhas. Você sabia que tem muita gente que não consegue resolver seus problemas em casa, sozinhas? Né? Elas podem te contratar para você resolver o problema para elas. Né? Então você abre lá no escritório, a pessoa está, clonaram o meu cartão de crédito. E agora?
Como é que eu faço para cancelar? Como é que não sei o que, né? As pessoas vão buscar os netos, me ajuda, eu vou, o que aconteceu aqui? Eu não sei mexer nisso e tal. A filha, o filho e tal. Mas tem gente que não tem esse apoio, né? Então, veja, um nichozinho, mas é só para a gente ir costurando isso. Então, a criatividade das pessoas é que precisa aflorar nessas horas. Entendeu? E não se conformar com aquela caixinha que você entrou. Não é porque você entrou e muitas vezes você precisa entrar. Sim. Você precisa entrar. E feliz daquele que consegue entrar, Soraya. Por quê? Porque quem entra numa caixinha é porque pode. E tem quantos que chegam ali agora e dizem, eu não tenho condições de fazer, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de vendedor, vou trabalhar disso, daquilo, né, que não exige, vamos dizer assim, o mercado não exige uma faculdade para isso. Então eles começam a trabalhar aquilo, mas jamais se conformar com aquilo, entende? Como o que eu vejo é jovens assim, cheios de potencial, conformados. Eu não posso fazer faculdade, então é como se fosse um atestado assim de incapacidade que agora eu vou ter que ficar vivendo minha vida o resto da vida assim, certo? Isso. Aí, já aproveitando esse gancho teu, Regines, aí que os jovens encontram um ponto de fuga, né? Então, entra álcool, entra droga, entra sexualidade. Então, como que eles podem fugir disso, sabe? Porque nós sabemos que não é um caminho a se seguir, é só um momento de prazer que eles têm, Exato. Né? A frustração que bate, vamos dizer assim, né? A frustração que bate em todo mundo. Porque também, no curso eu tenho que ficar enfatizando, porque no curso eu falo sobre a questão cultural, né? A questão cultural. Então, hoje as mídias colocaram, assim, o enriquecimento muito rápido, né? Então, muitas pessoas querem começar a trabalhar, já querem ficar ricas. Né? Mas gerações atrás levavam uma vida construindo seus patrimônios. Hoje, os jovens querem trabalhar e ganhar milhões já. E se não ganha, poucos meses, frustra. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ser dentista. Se a pessoa entrar lá achando que ela vai ficar rica, né? Ela vai passar um tempo e vai dizer, eu não gosto de odonto. Entendeu? Não é que ela não gosta do odonto, ela está frustrada porque ela não conseguiu alcançar aqueles objetivos. Então veja só, quando você usa esse propósito para servir pessoas, o dinheiro sempre vai ser a consequência, nunca o objetivo, sempre vai ser a consequência. E a questão, Letícia, que você falou aí dos vícios, né? Eu coloco isso muito bem claro lá no curso sobre os nossos instintos, as nossas memórias instintivas, certo? Então veja só, todo mundo tem essa memória instintiva, por quê? Porque ela é para nossa sobrevivência como espécie, tá? Então veja só, todo mundo nasce sabendo comer. Ninguém precisa ensinar um menino a mamar, né? Ensina técnicas ali e tal, mas ele já nasce com um instinto de mamar, né? Ninguém precisa ensinar uma criança a dormir, né? Dormir faz parte, o descanso faz parte da nossa vida, né? Ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. Os animais brincam, o lúdico, né? A diversão faz parte disso, né? Também a sexualidade, quando chega a fase da adolescência, né, os hormônios vão sendo liberados e aquilo instintivamente ele já vai ter desejos e atração sexual. Ninguém precisa ensinar, isso é instinto. E o último é poder. Nós nascemos com instinto de poder. Então, quando eu ia no jardim de infância lá para estudar isso, você vê assim que tem criança que dá tapa, beliscão, morde, arranca e quer tomar o brinquedo uma da outra. Daí a mãe chega, mas ninguém ensinou isso pro meu filho. Não, ninguém ensinou, é instinto, ele já nasce assim, disputando o poder, isso é meu, isso é teu, entende como? Então isso faz parte da nossa sobrevivência como espécie. Mas o detalhe, todos os instintos liberam neurotransmissores do prazer. Todos liberam. Então, para que você sente prazer? Para que você tenha vontade de fazer de novo, como espécie, entendeu? Por que o sexo dá prazer? Porque se você não tivesse prazer, talvez
o mundo se acabar, porque não ia ter reprodução. Então o sexo é uma coisa prazerosa para que a pessoa tenha vontade de fazer de novo. Comer gera prazer? Gera prazer. Para que você sinta vontade de se alimentar de novo. Né? Diversão gera prazer? Lógico que gera prazer. Né? Então você sempre vai ter que buscar um momento na tua vida para se divertir, para fugir do estresse, para aliviar. Dormir é a mesma coisa. Né? Poder também gera prazer. Né? Então você percebe que todos esses comportamentos geram prazer. Então o que acontece? O ser humano passa a vida buscando prazer. Então veja que o maior problema da humanidade está relacionado com os nossos instintos básicos. Sim. Então isso significa o quê? Que nós não evoluímos como seres humanos ainda, nós somos apenas animais. Alguns autores dizem que nós somos animais humanos. Animais humanos. Por quê? Porque nós ainda não fomos capazes, não falo por mim, né? Há muitas pessoas não foram capazes ainda de vencer os seus próprios instintos animais. Então elas vivem em função de satisfazer os instintos, os prazeres. Tá? E aí você consegue ver pessoas que não conseguem ficar fiéis aos seus relacionamentos. Por quê? Porque o sexo é algo muito forte na vida delas. Né? Outras pessoas levam a vida na brincadeira, nunca conseguem levar nada a sério. Outros políticos, vamos dizer assim, corrupção, porque o poder, a ganância, o dinheiro é muito importante, porque o dinheiro ele te proporciona viver todos os instintos. Você come bem quando você tem dinheiro, você dorme bem, você faz o que você quer, você brinca, você viaja, você faz tudo o que você quer, você pode ter sexo a hora que você quiser com dinheiro. Né? Então você percebe que o ser humano passa a viver, ganhar para satisfazer os instintos. E aí você vai perceber que os instintos são insaciáveis, porque eles geram prazer. E quanto mais é um ciclo, libera neurotransmissores, na próxima vez você vai querer mais, e ele libera mais e mais e mais. E cada pessoa vai ter um ou dois instintos que vão ser mais fortes do que os outros. Entende? Se sobressai. E quando que a gente vai se sentir completo, vamos dizer assim, vai preencher a alma? Quando você entende que os teus instintos, eles são necessários para a nossa vida, todo mundo vive esse instinto, e aí Paulo escreve lá em Romanos, se eu não me engano, assim, ó, tudo me é lícito, mas eu não vou deixar que nada me domine. Entendeu? O dia que você consegue ter domínio próprio sobre si mesmo, você deu o primeiro passo na escada da evolução. O segundo passo é quando você descobre, busca essa tua espiritualidade, essa conexão com Deus. E quando você recebe de Deus o Espírito Santo, que você é preenchido por essa, é inexplicável. Entende o que eu quero dizer? O prazer, a sensação de paz que o ser humano sente quando está na presença de Deus, supera tudo isso. Por isso que você vê ex-prostituta que se convertem e são fanáticas daí ao Evangelho, né? Ex-viciados em drogas, que depois que conhecem essa maravilha que Jesus apresenta, essa paz, que é muito melhor do que o vício, vamos dizer assim. Entende? Por isso você consegue ver essa disparidade. Uma pessoa que estava lá na prostituição e agora ela está evangélica, vamos dizer assim, fanática, digamos assim, meu Deus, como é que fizeram lavagem cerebral, né? Sim. E aí o que acontece? Essa pessoa que estava lá no fundo do poço, ela descobre uma paz tão grande e ela se sente tão bem que ela quer que todo mundo viva isso. Então por isso ela se torna de certa forma fanática, porque ela vai querer contar para todo mundo, você precisa ir lá na minha igreja, você precisa ir lá na minha igreja. E ela associa que essa paz que ela está sentindo está vinculada àquela igreja, porque foi lá que ela encontrou. Sim. Entendeu? Por isso que aquela igreja é a melhor. A minha é a melhor, porque foi lá que você se encontrou, lá que você descobriu essa paz, foi lá que você encontrou um propósito maior para a tua vida, lá que você sentiu isso. Então, existem essas questões, sabe? Então, vencer esses instintos, e é assim, ó, não existe mágica. É você mesmo que tem que descobrir. E no curso de autoconhecimento eu vou mostrando exatamente isso.
Como que os instintos vão te influenciando no teu dia a dia, de todas as formas. E aí, quando você tem consciência que você está agindo sob a influência dos instintos, agora sim você consegue vencer eles. Porque se você não tem consciência sobre isso, você reage e não age. Entendeu? Então vamos dar um exemplo. A maior parte das pessoas hoje reagem diante de um prato de comida. Por quê? Porque ela pega o prato de comida, ela está comendo aqui, ela está pensando, ela está fazendo não sei o que, ela pega mais, ela come. E ela não estava consciente na hora de comer. Ela fez aquilo automatizado, subconsciente, esse instinto, esse impulso fez com que ela comesse assim. Agora, se ela sentar diante de um prato de comida, respirar fundo e sentir que eu preciso estar consciente diante desse prato de alimento agora aqui na minha frente, eu me acalmo e daí eu penso, eu preciso me alimentar de forma correta, eu não vou deixar esses impulsos me influenciarem nessa hora, eu vou me controlar. Evita colocar comida na mesa, porque quando você tem na mesa a tendência é sempre você ir pegando, vai lá, se serve no fogão, no buffet, faz aquele prato, né? Sempre consciente daquilo que você está vivendo, a chance de você vencer a gula, vamos dizer, é maior. E aí a igreja condenou sempre o pecado da carne, o que o espírito quer é contrário ao que a carne quer, o que a carne quer é contrário ao que o espírito quer. Já ouviu esse versículo? Já. Então o que significa carne? Significa viver nos instintos. Mas daí o que acontece? Não adianta a gente dizer assim, você tem que negar os instintos. Não tem como negar os instintos, porque você precisa viver isso, mas você precisa agora ter domínio sobre eles. Você não vai deixar que nada te domine. Entende? Essa é a diferença. Você não vai deixar que o dinheiro domine você, você não vai deixar que a comida domine você, você não vai deixar que o sexo domine você. Você é maior que a tua sexualidade. Entende? Então é essa questão que eu não sei se eu respondi, Letícia, sim, a tua pergunta, né? Então, aí o que acontece dos jovens, por exemplo, hoje? Então veja só, com relação aos instintos. Vamos falar agora sobre o certo e o errado, o bom e o ruim, né? A minha geração mais antiga, nós crescemos com a influência da igreja na nossa formação, nas nossas memórias, na nossa crença. Então, quem cresceu dentro de uma geração mais antiga vai ter muito bem definido o que é certo e o que é errado, porque a igreja dizia isso. Para você, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado, isso aqui. Então, dependendo a idade e dependendo a localização geográfica, se você morava no interior ou se você mora numa capital, tá? Então, vamos dizer isso aí. Hoje, a juventude, ela não tem definido o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Certo. Eles estão usando a filosofia do martelo, que é vamos quebrar todos os conceitos vigentes e tudo pode, tudo é válido, tudo é bom e não existe o ruim, não existe o errado, tudo vale, tudo é válido, se quiser pode fazer, né? E é isso que nós vemos hoje na geração. Por quê? Porque a igreja não tem mais influência sobre a juventude. Certo? Não tem mais. Então, separando agora por idade, né, os jovens de uma forma geral, mas os jovens que moram em cidades pequenas, eles ainda têm uma certa influência da igreja e dos pais em cima na formação desses jovens. Mas os jovens de cidade grande, normalmente, os pais trabalham o dia todo e eles ficam na escola, ficam com babá, e aquela lacuna que eu falei para você não é preenchida. Então veja bem, se um jovem como o ET que eu brinquei com você no começo, você chega aqui, você não sabe o que é certo, o que é errado. Um jovem não sabe. Então o jovem, na cabeça dele, ele precisa criar algo para definir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, na cabeça dele. Então, qual critério que inconscientemente você vai dizer se uma coisa é boa ou se é ruim? Você vai
experimentar. Se aquilo me der prazer, é bom. Me deixa feliz, é bom. O que me entristece é ruim. O que não dá prazer é ruim. E o que me dá prazer e me deixa feliz é bom. Então, chama-se ética utilitarista. Eu faço o que é bom para mim. Então essa é a definição da coletividade hoje da juventude. Então o que acontece? Eles usam o critério de dizer uma coisa é boa ou é ruim a partir das experiências que eles vivem e do que eles sentem diante daquilo que eles estão vivendo. Então a sexualidade gera prazer, como eu falei aqui dos instintos, gera prazer, certo? Certo. Então, toda forma de sexo é boa. Porque me gera prazer. Tudo é válido, tudo é bom. Mas nós vamos ver que alimentar os instintos, eles são insaciáveis. Nunca nós vamos satisfazer os nossos instintos. Vai causar um vazio existencial, a pessoa vai em busca de prazer, em busca de sexo, e isso muitas vezes extrapola o limite do que é saudável para a tua vida. Entende? E extrapola. Porque você vai, vamos dizer assim, você começa a brincar, né? Um casal começa a brincar, vamos fazer umas fantasias, vamos não sei o quê, e aí começam a viver aquela experiência, e aquilo dá prazer, só que daí depois de um tempo já não dá mais prazer. Então vamos fazer um trisal agora, vamos pegar... mas é o que está sendo vivido hoje, não podemos negar isso, certo? E não é crime, né? Então... Sim, tudo é válido, você está me entendendo? Tudo é válido. Então agora vamos convidar uma outra pessoa para viver a nossa sexualidade junto. E aí começam a viver aquilo, aí já começa a dar encrenca. Aí já começa a dar umas brigas, né? Dar confusão, dá isso. E olha, a sexualidade, nós podemos ficar assim horas aqui conversando. Então até dá pra gente deixar um outro dia pra gente falar só sobre isso, que é um assunto que mexe também com a juventude. Então você percebe que esse conceito de bom e ruim, certo e errado se perdeu? E o critério que está sendo usado hoje para definir o que é bom e o que é ruim é esse, e nós sabemos agora pela Bíblia, e sempre soubemos, que nem tudo que nos dá prazer é bom. Né? Dentro de um equilíbrio, é ótimo você viver isso. Dentro de um equilíbrio. Se alimentar bem, passear, viajar, é bom. É bom ter dinheiro. Né? É bom dormir, mas também se você ficar só dormindo, você vai ser entende como? Tem que ter o equilíbrio de todos esses instintos, e você precisa controlar eles e não eles controlar você, certo? E aí quando você tem esse domínio próprio, aí então você vai começar a desfrutar da vida de uma outra perspectiva agora, né? De uma outra perspectiva. E isso que está faltando, que eu vejo hoje na juventude. E aí a questão, para encerrar, quem vai ensinar isso hoje? Por quê? Porque as mídias não falam mais. E quem se propõe a falar isso já é o negacionista, é o preconceituoso, é o... não sei o quê. Ou aquelas pessoas que te motivam, né? Você está me impedindo de viver os meus prazeres, aquilo que é bom. Você está me atrapalhando agora, porque eu quero viver assim. Então agora você vai dizer que isso é errado? Não, é que... né? Você entende como é complexo esse problema, né? Então é mais ou menos esse o caminho. E o curso de autoconhecimento, então, ele é muito abrangente, são 43 vídeos. Por quê? Porque eu vou construindo o ser humano nessas diversas dimensões e tal, a mente, o subconsciente, e depois eu vou correlacionando todas esses conceitos, essas dimensões, fazendo coerência e sentido, para que as pessoas comecem a se conhecer e a se perceber. Né? Tenho certeza que a partir de hoje talvez você consiga olhar para você mesmo de uma forma diferente. Com certeza. Né? Então, fica aí o recado. Obrigado por enquanto. E vamos marcar um próximo então para a gente fazer, Com certeza. tá bom?